Graças e paz, meu irmão, a paz de Cristo. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia poder meditar na palavra do Senhor. Hoje, 7 de fevereiro de 2025, nosso devocional passará pelo primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. E nosso versículo de trabalho será o versículo 2. E nele encontramos: E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. O cenário aqui é que Davi já se encontra bem velho, né? E tinha instituído Salomão, seu filho, como rei de Israel. Como nós temos visto no devocional, por exemplo, do dia anterior, Davi, apesar de não ter a condição ou a permissão de Deus para construir o templo, que nasce no coração de Davi esse desejo, e também, apesar de não ser propósito do Senhor ter uma casa, mas o Senhor permite e transfere essa responsabilidade para um sucessor de Davi. E esse sucessor chama-se Salomão. Só que, como nós vimos ontem, Davi tem um grande zelo, ou quer efetivamente participar de todo o processo, por entender que o seu filho ainda era muito moço. Então ele toma diversas providências para poder deixar toda a estrutura já no ponto só da execução. E entre essas estruturas, entre tudo isso, nós temos que Davi pega os levitas, a tribo já separada pelo Senhor para servir como primogênito. Então Davi já começa a estipular para eles tarefas e posições. E eles dão dentro dessas tribos, eles vão nas tribos de Gerson, na tribo de Coate e de Merari. Então, dentro desse universo todo, ali do versículo 6 até basicamente o versículo 23, ele vai fazer a divisão ou as separações, né? Não digo exatamente por funções, mas identificar quem seria quem para poder representar as suas famílias. Destaque especial nós temos de Moisés e Arão, que são filhos da tribo de Coate ou das famílias de Coate, né? Coate, existe lá o Arão, que gerou tanto Arão como gerou Moisés. E esses, no versículo 13, diz o seguinte: os filhos de Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, e para incensar diante do Senhor, e para o servirem, e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quando eu olho essa relação aqui que envolve Arão, que fazia o papel de sumo sacerdote, né? Arão é interessante, porque ele faz um papel muito interessante lá na expiação dos pecados do povo. E o que eu acho bem interessante em relação ao nosso tempo atual é que existem igrejas que são formadas hoje e acredito eu que eles querem se inspirar nesse princípio das famílias, como se tivesse famílias específicas para o sacerdote, porque eles praticamente se apoderam da igreja, se tornam dono da igreja. E a sucessão, por exemplo, dos pregadores, daqueles que dirigem, dos pastores, daqueles que mandam na igreja, em vez de ser o Senhor, acabam sendo homens. Meio que distorcendo um pouco o que seria esse princípio aqui em relação a Arão, né, da família de Arão. Mas a gente... É um capítulo que, na verdade, ele faz a separação desses filhos de Levi, dando esses cargos. E o interessante desse processo também é que quando você vai lá do versículo 28 ao versículo 32, nós temos que, além do cargo propriamente dito, ou propriamente dito, né, ele traz as finalidades, né? Ele traz a atividade que eles vão se envolver. E bom de tudo isso, lá no versículo 28, por exemplo, ele diz assim: porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor. Quem são esses? São os filhos de Levi. A partir do momento que Arão, através de desenvolvendo seu sacerdócio, junto com seus filhos, sua família, os demais levitas, eles deveriam se colocar à disposição, estarem disponíveis para servir, né, para serem mandados pelos filhos de Arão, né, porque eles estariam disponíveis para servir no ministério na casa do Senhor.
Então a gente olha, hoje dentro das igrejas, essa relação, por exemplo, de quem está desenvolvendo o sacerdócio, às vezes ele precisa quase que implorar para que os demais irmãos eles possam, por exemplo, fazer as tarefas daquilo que agrada ao Senhor. Né? Parece que não tem uma disposição já pronta para isso. E aqui a gente vê isso. E eles, o interessante desse processo também, é que eles estariam disponíveis e eles deveriam estar, por exemplo, lá no versículo 30, ó, e para estarem cada manhã em pé, para louvar e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Ou seja, eles tinham um ministério do próprio louvor e da adoração, tanto pela manhã e para a tarde. Ou seja, eles, aqui Davi, ele tem a preocupação já de estipular aqueles que iriam guardar e iriam cuidar do ministério da obra do Senhor. E aí você tem que estar pronto para isso, né? Tem que estar com essa percepção, com o coração voltado, né? Independente das dificuldades da vida, e não ficar vislumbrando ou visualizando quem está mandando na igreja, efetivamente, porque a igreja é mandada pelo Senhor. É claro que aqui nesse aspecto nós temos uma família que ela é separada para isso. Não que ela mande, mas que ela cuida diretamente da parte da adoração, de como se cuida da adoração ao Senhor. E é como a gente deveria se cuidar também no nosso íntimo, no nosso dia a dia, tá bom? Fica na graça de Deus, que Ele possa te proteger e te socorrer nos seus momentos de infortúnio. Graça e paz, que Deus te cuide.